peixe. Ao Senhor pertence a salvação, não há salvação em nenhum outro, a não ser no Senhor, nosso Deus, por meio de Jesus. Salvação do quê? Salvação da nossa vida bagunçada, salvação de nossas opções desastrosas, salvação de nossa rebeldia, salvação do pecado que nos condena a uma eternidade longe de Deus. É muito sério isso, é muito sério quando falamos de salvação. Por isso que o seu coração esteja atento. E o que nós vimos até aqui, nessa nossa jornada, viajando com o profeta Jonas, Jonas recebe um chamado de Deus, se dispõe rapidamente, vai e compra uma passagem, quer fugir de Deus num navio, cheio de pessoas que não eram da sua cultura, não é? Do seu povo, e Deus manda uma tempestade terrível, o pavor toma conta daquela embarcação, e para resolver isso, então ele é lançado ao mar e um peixe o salva, não é? Falando em salvação, o peixe foi a salvação, um grande peixe. Deus ordenou ao peixe, e ele engoliu Jonas, como diz lá no final do capítulo 1, e no capítulo 2 de Jonas, que você já pode ter aberto aí, Jonas finalmente ora, e fala com Deus, e aí no final do capítulo 2, depois de toda essa conversa com Deus, o peixe que obedece a Deus mais do que o próprio profeta, porque Deus falou para o peixe, ele sugou Jonas, Deus falou para o peixe, e ele eu queria usar uma palavra que agora, ele vomitou Jonas para a terra, né? Jogou Jonas para a terra. Deve ter sido uma queda e tanto essa, hein? Será que Jonas tinha uma roupa meio fofa para cair, ou caiu na areia, né? Não sei como caiu. E aí é interessante que hoje nossa reflexão, ela vem pelo capítulo 3, você pode observar aí, capítulo 3 eu chamo assim, pregação irada, resposta inesperada. A gente usa assim um pouco essas rimas para a gente ir guardando assim algumas ideias, não é? E na verdade é muito interessante esse livro de Jonas. Na verdade essa descrição ela é cheia de coisas bem intencionais, muito irônicas também, não é? E observe só comigo, vamos ler esse texto. Veio a palavra do Senhor, Jonas 3, né? Aí vocês têm suas Bíblias aqui, está quase na página 1000. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, não é? E de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais.
e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ó Jesus, Tu és a palavra viva de Deus, o verbo que se fez gente, a verdadeira luz que brilha no mundo, brilha também em nossos corações por meio dessa palavra nesta manhã. Amém. É chave aqui o texto, porque se repete no início do texto que nós lemos aqui, a mesma coisa que estava no início do capítulo 1, com algumas pequenas alterações. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, segunda vez, né? Deixa eu lembrar que eu tenho que mudar aqui uns. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. O que isso diz para o seu coração? O que isso diz para nós? Deus é um Deus que não desiste. Deus é um Deus que não desiste. Esse hino que a gente cantou por fim aqui, fala, né, dessa questão muito pessoal, de nós mantermos-nos num caminho, não desistirmos. Deus não desiste. Deus vem pela segunda vez e fala a mesma coisa para Jonas que tinha dito no início. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, aqui com um acréscimo, digamos assim. Deus diz, vai falar com ela, mas prega a mensagem que eu estou dando para você. Deus não desiste também de mim e de você. Esse é um processo chave aqui no livro, que nem mesmo a teimosia desse profeta, nem mesmo a má vontade desse profeta, nem mesmo a sua indisposição é capaz de intervir nos planos de Deus. Será que nós muitas vezes achamos também que nós podemos resistir contra os planos de Deus? E Deus nesse sentido é irresistível. Por que isso? Meus queridos, minhas queridas, Jonas não se importava com esse povo de Nínive, está mais do que na cara. Jonas não amava essa cidade, mas Deus se importava, e Deus amava. Deus se amava profundamente, tanto é que é dito aí que Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Para Deus, a nossa vida é muito importante para Deus, as cidades são importantes para Deus, esse mundo é importante para Deus. E Deus diz: você tem uma mensagem minha para levar para este povo, uma mensagem minha, não sua, você tem para levar. Eu faço uma pergunta assim para nós: será que nós também não estamos entendendo que Deus passa para nós mensagens para a gente levar para os outros? Deus tem mensagens que nós devemos levar para os outros. Isso é um chamado de Deus. E o interessante é que Jonas, eu tenho que colocar finalmente, Jonas é um cara assim muito do finalmente, né?
Será que você, assim, também... lembra que no domingo passado eu escrevi esse finalmente, porque eu coloquei, Jonas finalmente orou, né? Agora hoje, Jonas finalmente obedece a Deus e vai, e prega, e leva a mensagem de Deus para esse povo. E nos conta aqui o texto que levantou-se, pois, Jonas, eu acho que ele tomou um banho, né? Ele devia estar um pouquinho mal cheiroso, assim, né? Experimenta você pegar assim e trabalhar um dia todo com peixe, né? E passa também o peixe assim na pele, vai mexendo assim, e depois vai dar um abraço num amigo, né? Ou numa amiga, ou na sua esposa, no seu cônjuge, me abraça aqui. Jonas não ia, se ele não tomasse um banho, ele não ia acolher, ninguém ia acolher ele, todo mundo fugir dele. Que cheiro de uma coisa que eu não sei nem explicar, porque na verdade esse cheiro que Jonas teve, ninguém mais, nunca mais teve na história, pelo que a gente sabe. Ele toma um banho e vai, né? Talvez ele precisava de um banho interior, mais do que exterior. E aí acontece uma coisa muito interessante. Ele vai à cidade, fala que Nínive era uma cidade muito importante, 3 dias para percorrê-la, uma série de discussões entre os estudiosos do que isso significava. Escavações dão conta que Nínive tinha lá, sei lá, uns 10 quilômetros assim de largura ou coisa assim, os muros iniciais, mas também se fala que possivelmente era a metrópole, né, a área metropolitana, por isso 3 dias, porque na visão ou na cultura bíblica, naquela época se caminhava 30 quilômetros por dia, se falava de caminhar. Em geral o pessoal tinha que caminhar, né? Os ônibus não estavam sempre circulando, essas coisas assim, os trens urbanos, essas situações. Mas a questão é que era uma cidade de um significado, né? De um significado. E aí você vê, cadê a pregação do Jonas? Me explica aqui, cadê a pregação do Jonas? Olha aí comigo. Começou Jonas a percorrer a cidade, mal entrou e pregava e dizia o quê? Né? Ele pensou assim, deixa eu fazer uma introdução, contando uma história, deixa eu depois falar assim que Deus ama muito e não sei o que, deixa eu cativar as pessoas para que elas comecem a chorar, e depois eu lasco o negócio para que eles venham e se convertam todos. Acho que vai dar uns 50 minutos. Não, 5 palavras na língua original estão aí na pregação de Jonas. Diz que ele mal entrou na cidade. Eu não sei nem como é que esse cara fez, se ele tinha um megafone, se ele tinha um negócio assim. Eu sei que ele começou a dizer o seguinte: o recado que eu tenho para vocês é o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias é um termo interessante na Bíblia. A gente sabe que é um termo de prova, é um tempo de a gente refletir, tempos de jejum que Jesus teve, Moisés 40 dias no monte, quer dizer, tem todo um sistema de preparação, de mudança. Mas essa palavra será subvertida, ela tem um sentido assim, de aniquilação, de destruição. Por exemplo, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, era esse termo aí que foi usado. Agora, em outras situações, também fala de transformar. Por exemplo, Salmo 30, que fala: converteste o meu pranto em dança. Então é um verbo também que significa uma reviravolta, um virar de cabeça para baixo. E Jonas não tem ideia do que vai acontecer com a sua pregação, e de fato acontece uma transformação
mais do que surpreendente, apesar desta sua pregação tão irada, tão dita assim, com fúria. Eu quero avisar vocês que vocês têm 40 dias, resolvam as suas coisas, porque em 40 dias eu não sei como Deus vai fazer, se vai explodir um vulcão no centro da cidade, se vai cair um meteoro aqui, vai detonar com tudo, né? Ou se vai cair um míssil enviado por algum outro lugar, mas a verdade é que vocês têm 40 dias. Jonas imaginava isso, eu não sei de onde é que ele tirou exatamente isso aí, mas a verdade é que, depois desta sua pregação, acontece algo que provavelmente ele não imaginava, e talvez nem nós mesmos, se estivéssemos lá, imaginávamos isso, porque gente, esse povo era ruim mesmo. Nós não conseguimos imaginar esse processo de um império que, quando invade um outro lugar, se o povo não se rende, mata os homens, estupra as mulheres, violenta as crianças, lança fogo em tudo. Isso era o tipo de ação que os ninivitas faziam. Então era gente ruim mesmo. E diz no versículo 5 em diante, sem nenhum intervalo, simplesmente depois que Jonas pregou, que eles creram em Deus e proclamaram um jejum. Esse crer é mais, essa revolução que aconteceu, isso é mais do que acreditar, né? Porque Jonas tinha uma ideia assim, Jonas pensava, eu desejo mais é que esse povo aqui parta logo para a eternidade, e Deus o abençoe, eles vão embora, né? Às vezes você deseja isso talvez do seu chefe, do seu vizinho, ou de um parente, né? Admita, né? Que vá logo para a eternidade. Mas aqui, o que acontece é que esse povo se quebranta, esse povo se humilha, esse povo se sujeita. E é interessante que aqui fala, creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de roupas de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso eram ações externas naquele mundo, onde se demonstra esse quebrantamento, que a pessoa realmente está acabada ao pensar na vida ruim que viveu até ali. E o interessante disso é que começa no meio do povo, mas o rei fica sabendo. Eu estava lembrando, enquanto preparava essa mensagem, que quando Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2, lá nos evangelhos conta isso, também Herodes ficou sabendo do alvoroço que isso estava causando, mas Herodes não teve a atitude desse rei aqui. O rei de Nínive é bem mais piedoso do que o nosso amigo Herodes. Amigo nosso não, né? E eu acho lindo que esse quebrantamento, essa consciência do pecado diante da santidade de Deus, da justiça de Deus, alcança todo mundo, alcança os fracos, os poderosos, alcança os ricos e os pobres, alcança os servos, os senhores, todo o povo, as crianças, os adultos, os idosos. É um modelo lindo, como a igreja primitiva também acolhia todas as pessoas em nome de Jesus. E o simbólico para mim é a atitude do rei, né? A gente diz ali, o rei, quando chegou essa notícia, ele se levantou do seu trono, saiu do seu trono. Eu fiquei pensando, que simbologia maravilhosa.
Nós muitas vezes estamos sentados nos nossos tronos, trono do nosso eu, de satisfazer seus desejos, né? De dominar. Orando em Família falava algo sobre isso hoje, nós lemos. De nós sermos senhores soberanos de nós mesmos, de nós decidirmos o que bem queremos, de satisfazer, eu mereço, né? Essa expressão que às vezes se fala por aí, para justificar lá algumas coisas tão próprias de egoísmo e tudo mais, mas esse rei sai do trono, porque nós sabemos que o trono só pode ser ocupado por um único, amém? O trono só pode ser ocupado por um único que se chama Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é preciso que nós saiamos do nosso trono para deixarmos Jesus, como cantamos hoje, para deixarmos Jesus tomar lugar no trono da nossa vida. Saiamos do trono e vamos nos prostrar, sim, sentados em cinzas, em panos de humilhação, de quebrantamento, porque aqui nós estamos falando de uma questão muito séria e importante. Nós estamos falando de humildade e arrependimento. E quando Jesus começou a sua pregação, lá em Marcos 1,15 está dito: o reino dos céus está se achegando, arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é esse arrependimento, meus queridos? O que é esse arrependimento? Arrependimento é a nossa consciência de que nós... Deixa eu arrumar aqui. Arrependimento, queridos, é nossa consciência de que nós precisamos reconhecer nosso pecado diante de Deus, nossa vida de rebeldia, nossa vida de distanciamento, e aqui todos são envolvidos, os animais, inclusive, que é uma coisa absurdamente incomum, mas arrependimento é isso que eu pergunto assim: o que eu estou fazendo? Como é que eu pude viver assim até agora? Como é que eu pude ser rebelde a Deus, ao Senhor, ao Rei do Universo, ao que criou o mundo? Arrependam-se e creiam no Evangelho, que nos mostra a seriedade do nosso pecado, mas não nos deixa no desespero, mas nos alcança a graça, o amor, o favor de Deus que nos salva, como nós temos falado. E assim, essa mensagem aqui de Jonas alcança também a nossa vida, a minha, a sua vida. Eu desço do trono, eu deixo Jesus conduzir minha vida, o trono da minha vida, e eu vivo numa nova condição. E assim esse povo faz isso nesse momento. Quem sabe, pergunta o rei, quem sabe o Senhor não se voltará e Ele mudará o seu propósito para conosco. Quem sabe Ele não mudará. E aí, queridos, nós temos a resposta de Deus. A resposta de Deus, ela surpreende tanto quanto o arrependimento desse povo. A gente às vezes tem uma dificuldade com essa palavra, Deus se arrepende, porque na nossa visão humana, quando nós falamos que nós nos arrependemos, é porque nós fizemos algo negativo, e aí a gente se arrepende para ir para o positivo. Deus não tem isso, Deus nunca faz nada, digamos assim, de errado. Como é que Deus... Aqui é um modo humano de falar da ação de Deus. Em outros lugares fala isso também. A gente tem que entender isso no seguinte sentido:
Existem mensagens de Deus, profecias, que elas são ditas e que realmente vão acontecer. Vamos falar, por exemplo, do livro de Apocalipse. Várias mensagens de Apocalipse, elas não vão mudar, Deus determinou. Por exemplo, que haverá, ou houve, a gente não sabe nesse contexto todo, uma guerra nos céus e que Miguel venceu Satanás e seus anjos. Está escrito em Apocalipse 12. Está escrito em Apocalipse que um dia haverá novos céus e nova terra. Deus não vai mudar isso. Agora existem outras palavras de Deus que Ele traz e que de alguma forma estão condicionadas ao comportamento humano, não é? E por isso é usada essa expressão arrepender-se. É melhor a gente dizer, Deus muda, né, a direção por causa do quebrantamento. Não há nenhum problema com isso, com a soberania de Deus. Deus faz o que Ele bem quiser. Deus faz o que Ele bem quiser, Ele é soberano. E por isso o Senhor, nós podemos falar assim, Deus muda de ideia em relação àquele povo, assim como Deus mudou de ideia em relação a Acabe, aquele rei ímpio, que se arrepende, Deus lhe concede mais um tempo e assim por diante. Deus é soberano, e assim o mal não acontece. Esse povo se arrepende, Deus suspende o mal que traria e deixa-os conduzirem e conduz a sua história. Eu quero ir para o finalmente e fazendo essa pergunta. A palavra do Senhor vem a nós hoje, e eu pergunto, qual é o lugar da palavra de Deus na minha e na sua vida? Será que nós temos consciência de que não é só Jonas que recebe palavra do Senhor para proclamar aos outros, para levar aos outros a mensagem do Senhor? Qual o lugar, primeiro lugar, do arrependimento na minha e na sua vida? Nós precisamos ter consciência de que não somos tão melhores do que talvez o vizinho, do que talvez o chefe, do que talvez aquele parente perdido. Nós não somos, nós precisamos também. O arrependimento é para entrar no reino e para permanecer no reino, como nossa doutrina luterana ensina, que precisamos afogar, matar o velho homem todo dia, a tentativa de colocar no trono o nosso eu e reconhecermos nossos pecados, que nos afastam de Deus. E a questão adiante é, qual a visão que nós temos do lugar onde nós vivemos? Aqui tem algumas pessoas vivendo em outras cidades, mas nós vivemos aqui em Caxias do Sul. Deus disse que amava Nínive, cidade muito importante para Ele. E Deus vai dizer de Caxias, de outros lugares, que também é cidade muito importante para Ele. Eu até peguei um mapa aqui assim de Caxias, né? Do município, acho que isso aí, a região maior. Mas eu penso na cidade. Deixa eu dizer uma coisa que tem passado no meu coração. Quando eu estava preparando já antes esse texto, já desde que eu estou aqui, eu fiquei pensando nessa questão. 3 dias para caminhar em Nínive. E nós um dia vamos caminhar por Caxias? Caminhar com o coração sensível, olhando o que está acontecendo nessa cidade. Eu continuo desafiando, eu já falei isso aqui. Essa semana, quando você circular por Caxias, concentre-se. Hoje mesmo, quando você for para casa, os que estão aqui, vai dirigindo, né? Mas às vezes a gente tem que caminhar pela nossa vizinhança, olhando, orando. Senhor, o que tu tens para essa cidade? Qual é o meu papel nessa cidade? Eu tenho um trabalho em determinado lugar, eu estudo em tal lugar, minha rota é essa ou aquela. O que acontece nesses lugares onde eu circulo? O mercado que eu vou, né? Aí dá um centro, o que acontece? O que está acontecendo, Senhor?
Qual é a mensagem que tu tens para essa cidade que tu também amas, Senhor? Que Jesus chorou ao olhar Jerusalém, e Jesus chora ao olhar para cada cidade do nosso mundo, e também para Caxias do Sul, onde há muitas expressões de pecado, de injustiça, de dor, de violência, de fome, de lágrimas que são derramadas. Que nós possamos entender que esse chamado é para nós. A mensagem fundamental de Jonas é que Deus tem palavra não só para aqueles que se julgam seu povo, mas Deus tem palavra para todas as pessoas. E eu ouvi essa semana a história de um homem que era um extremista islâmico, e ele foi lá no Oriente promover um atentado, aquela história de botar bomba toda no corpo, e quando ele foi fazer isso, quem assistir The Chosen, vai ver que tem uma história meio parecida com essa. Aí esse homem, quando foi fazer isso, não funcionou o negócio. E ele veio embora do Oriente Médio e foi lá se envolver com problemas, questões da Colômbia, com narcotráfico, essas coisas assim, lá no meio daquele povo terrível que tem essas guerras na Colômbia. Lá também as coisas não deram certo para ele, ele caiu no Paraguai, também num reduto lá de muita criminalidade. E um dia Deus falou com um pastor lá no Paraguai, e disse para esse pastor que ele deveria entrar lá naquele lugar terrível, ir lá, porque tinha que levar a palavra para alguém naquele lugar. E esse homem do qual eu estou falando, estava vivendo uma fase que ele queria morrer. Ele falava: o que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, se tu não... Ele falou: Deus, eu não conheço Deus, mas alguém tem que falar comigo para que eu faça alguma coisa da minha vida, porque tudo deu errado até agora, eu não vejo mais razão para viver. E nesse tempo esse pastor entrou lá naquele reduto, e esse homem estava meio que cuidando daquele lugar, falou: olha, tem um trouxa entrando aqui, eu vou acabar com ele, né? Porque aquelas histórias de entrar errado no lugar. E ele chegou e falou com o homem: você entrou aqui para morrer? E aquele pastor disse: não, eu vim aqui para trazer uma mensagem para você. Mensagem de quem? Mensagem de Jesus. Eu quero falar do amor de Jesus para você. E sabem, aí ele falou: então eu quero escutar. E esse homem ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, e se prostrou a Jesus, saiu do trono, e rendeu a sua vida a Cristo, e sua vida foi transformada. Sabe por quê? Porque Deus ama, porque Deus ama seja lá quem for, porque Deus tem um amor a ponto de que nós sabemos disso, meus queridos, nós sabemos que Deus deu Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, porque Jesus morreu na cruz, por cada uma dessas pessoas, e nós anunciamos o Evangelho que transforma as vidas, e Jonas tem que entender isso. Ele pregou de má vontade, ele não preparou um sermão especial, mas o poder de Deus é que importa. Às vezes você pode pensar: mas eu não tenho jeito de falar. O jeito é de Deus, não é seu. O modo de transformar é de Deus, não é meu, é de Deus. Que Deus nos motive a sermos anunciadores do Evangelho, crendo que isso faz a diferença. Jonas não imaginava o impacto da sua pregação, e é por isso que domingo que vem nós vamos falar que Jonas precisou conhecer realmente quem Deus era e quem nós somos. Essa é a essência do que nós vamos conversar domingo que vem. Quanto mais nós conhecemos quem Deus era e de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer por causa da sua palavra, daí nós também vamos nos entender como privilegiados em servi-lo e levar a palavra. O que essa palavra tem falado para você nessa manhã? O que você pretende viver a partir disso? Pense sobre isso agora, ore sobre isso agora,
Escreva algo sobre isso agora. Ó Deus querido, nessa manhã nós somos impactados pelo Teu poder, pelo Teu amor. Não é como nós o fazemos, ainda que tenhamos que Te obedecer, mas é o amor que Tu tens para com as pessoas que importa. Esse Seu modo, Deus, de não desistir também dos Seus mensageiros, de dizer, vai lá, prega essa palavra, não importa o que já aconteceu na sua vida, sua teimosia, sua falta de vontade, até sua preguiça às vezes, mas observa o que eu sou capaz de fazer. Por pior que seja uma situação, o poder de Deus é maior, o amor de Deus é maior, a graça de Deus ultrapassa tudo. E quantas situações na história já se mostraram assim. Então nessa manhã nós somos impactados por essa transformação desse povo e motivados a caminharmos na nossa cidade, orando por pessoas, perguntando onde o Senhor me envia, qual a palavra que eu tenho para dizer. Talvez basta eu dizer para alguém, Jesus te ama, Ele morreu por você, e o Espírito Santo atua naquele coração, que nos leve a caminhar pela nossa cidade, com amor, o amor do Senhor para com ela, seja refletido em nossa vida. Nos usa, ó Deus, fala conosco e nos envia também, em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, deixa eu ver aqui o que nós seguimos. Nós vamos